nós precisamos entender que a paternidade e a maternidade ordinária é a espiritual. A biológica é a extraordinária, ou seja, todos somos chamados a ser pais e mães espirituais. Alguns serão chamados ao matrimônio e, dentre esses, alguns serão chamados a experimentar a paternidade e a maternidade biológica. Porque, às vezes, a gente pensa o contrário. Né, que, porque é visível, né? É mais fácil a gente imaginar a paternidade com um menino correndo aqui, trocando uma fralda, do que, né, o espiritual, mas a verdade é essa. Então, entender isso, né, é fundamental. Por quê? Porque se eu não aprendo a exercer essa paternidade, essa maternidade espiritual antes de tudo, a maternidade e a paternidade biológica vão ficar comprometidas. Ou eu vou projetar alguma coisa que não devia nos filhos, ou eu não vou saber lidar com determinadas situações. Então, trabalhar isso é interessante. E, claro, a dor, e aí falo, né, o Vini partilhou um pouco do nosso testemunho, a dor pelo não da paternidade, da maternidade biológica, ela vai continuar existindo, mesmo numa adoção. A adoção não cura infertilidade. A adoção, ela traz uma outra possibilidade de exercício da maternidade e da paternidade, mas aquela dor, ela continua existindo. Então, vai precisar aprender a lidar com ela. E outro ponto que eu trago nesse aspecto é que, diante de um caso desse, porque tem muitos casais, vocês terão outras formações ao longo dessa semana que vão tocar melhor nesse tema, mas muitos casais entram em conflito por questões de infertilidade hoje em dia. E aí a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Se a gente fala de fertilidade dentro do âmbito do matrimônio, é sempre a fertilidade do casal, né? Independente de onde esteja, vamos dizer, o problema biológico, é a infertilidade do casal, né? Não interessa de onde vem, assim como a gente fala da fertilidade do casal. E, por fim, o aspecto da colocação anterior, né, sobre a intimidade. De fato, nós precisamos voltar aos conceitos, né? Aquilo que o Vini falava no início. A gente não sabe mais o que é ser homem, não sabe mais o que é ser mulher. Não sei, eu acho que o padre pode me corrigir se eu estiver errada, mas talvez, sei lá, no âmbito geral, 80%, 90% dos casais hoje sobem ao altar sem ter a mínima noção do que estão fazendo. Não sabem o que estão indo celebrar. Então, é triste, é muito triste, porque a gente vê muitos casais que gastam meses, né, ornamentando um salão de festas e não é capaz de pegar o ritual do matrimônio para entender o que vão falar ali na frente. Então, é urgente, né? É urgente retomar os conceitos e ajudar os casais, de fato, a entender a beleza do matrimônio, né? Então, é isso. Deixa eu só complementar, porque toca a mim, que sou homem e que sou infértil. Fisicamente. Isso aqui é interessante. Infertilidade não é infecundidade, primeiro ponto. Trabalhar com ele, o fato de que ele precisa assumir a realidade você não tem nada que você faça, a não ser rezar e pedir que aconteça um milagre, pode acontecer. Se não acontecer, essa é a tua cruz, você precisa entender que não tem um culpado, é um mistério. Por que dói tanto no homem? Porque o que é natural? Casar e ter filho. Você olha para o seu amigo do lado, casou e teve filho. Você olha para o outro lado, casou e teve filho. Você olha para o lado, casou e teve filho. Você olha para você, ops. Primeira pergunta que vem é: por que comigo? Existem 2 livros que vão ajudá-lo. Primeiro livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Esse livro, ele vai falar de que, quando a gente fala assim, não podia ter acontecido comigo, por que eu pequei? Porque você é pecador. Você não é bonzinho demais. Por que você não poderia passar por um sofrimento? Jesus Cristo passou pelo sofrimento. Então, primeiro, instala ele na realidade. É isso. E, não tenta dar prêmio de consolação. Negócio de prêmio de consolação, não, mas veja, você está cuidando do seu enteado, olha só, dentro dele está ouvindo assim, Por quê? Porque não é essa a dor dele é,
eu sou um fracasso, porque eu não consigo gerar vida. Aí está muito associado com a nossa cultura masculina de, ai, poxa. Então, primeiro, instala ele na realidade. É isso, meu amigo, a realidade é essa. Está doído? Quer chorar? Chora. Agora, acabou o choro? Acabou. O que você vai fazer com isso? Homem tem que ser no saculejo. Tem que ficar, mas tadinho de você, é infértil, né? Mas, cara, vitimismo e piedismo é a pior desgraça que pode acontecer. É dizer para ele, é isso, mas você vai fazer o quê? Tem várias crianças precisando de um pai, e muitos pais não têm tempo, você tem, vai lá. Dá um motivo para a vida dele, dá uma razão para a vida dele. Na minha vida, o que deu? Ser um discípulo da teologia do corpo. Eu prego a teologia do corpo há 11 anos. Quando eu fui casar, só para dar o testemunho, estava me preparando para subir no altar, lá em casa e tal, ouvi o seguinte: e se eu nunca te der um filho? Ouvi com essas palavras, se eu nunca te der, não ouvi, tá? Quando eu falo ouvir, não é voz do Cid Moreira, tá? Assim, filho amado, não é isso. É uma locução interior, onde eu entendia que Deus me dizia, e se eu nunca te der um filho? E ele falou isso por 3 vezes. Na terceira, eu fingi as 2 primeiras que não ouvi. Deve ser com um vizinho, errou o endereço, né? Esses anjos, né? Às vezes eles erram os endereços. Na terceira eu falei, Senhor, eu vou chorar muito, mas eu não te deixo. Sabe o que Deus me falou? Nada. Todo mundo fica esperando, ele falou que vai ter o filho. Não falou. Ou seja, a realidade que eu posso nunca ter um filho com a Laila é real. Eu vou ficar na minha casa, com o dedo na boca, chorando porque eu não tenho um filho. Tanta gente precisando, tanta gente com um problema maior que o meu. Não deixa de doer. Todo mês a gente chora a dor, se questiona, mas tem formação terça-feira. E é isso. Isso chama vida adulta. O problema é que todo mundo quer ser criança. Criança. Padre Paulo tem uma frase belíssima. Perguntaram para ele no PHN, Padre Paulo, o que você espera dos jovens? Ele, que eles cresçam. Mas Padre Paulo deu uma palavra de incentivo para a juventude. Juventude, cresça. Sejam pais, mães, anciãos que amem a Deus. A mulher, corta, porque ela queria uma exaltação à juventude. Vamos ser crianças, crianças. Não, chega, vamos ser adulto. Porque criança não cuida do mundo. Criança precisa ser cuidada. Chega de criança. Chega de criança de 90 anos já. Vamos, avante. Então, diga isso para ele. Fala, olha, você não está só.